Eu quero chamar a minha amada, que eu criei um amor gravando agora, que o Senhor colocou um amor no meu coração, que eu sou louca para tomar café na casa nova dela. Hoje eu quero ouvir a história dela, quero ouvir a história de Kate Kelly. É o nome, né, gente, que não dá para chamar de qualquer forma, né? Então, Kate, eu quero te falar que você é muito bem-vinda aqui. Desde o dia que você entrou aqui, eu falei, ô, Senhor, muito obrigado, que é mais uma que não vai passar e vai sair, ela vai passar e vai permanecer. Obrigada por você estar aqui, obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui transbordando. Eu sei que, como você falou, Mônica, eu vou ficar muito nervosa. Fique nervosa. Fique à vontade, viu? A sala é sua. Vem para cá, abre seu microfone, vem para cá, Kate. Queremos te ouvir nessa manhã, mulher. Amém, amém, Mônica. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Como eu disse para você, eu vou morrer, mulher. Você vai me matar, você quer me matar? Mas eu ia falar, não vou não, Senhor. Mas eu decidi e entreguei minha vida ao Senhor. E falei com ele que o que ele tivesse que fazer, ele faria. Então, assim, é tudo para honra e glória e louvor do santo nome dele. Está dando para me ouvir? Então, eu falei, Senhor, se é a hora de eu falar, amém. Eu não vou me calar. Né? Eu queria deixar para falar mais para frente, mas se o Senhor me chamou através da sua vida para falar agora, é porque é o momento. Amém? E me apresentando, meu nome é Kate, tenho 43 anos, tenho 4 filhos, né? Estou no meu segundo casamento, estava no meu segundo casamento, e tem uma filha mais velha chamada Vitória, a Maria Eduarda, que veio logo depois, a Luiz e o Abraão, que é dessa atual relação minha. E, assim, eu conheci Jesus, eu tinha mais ou menos uns 23 anos, há 20 anos atrás. E eu fui casada, né, em pouco tempo, no meu primeiro casamento, e o meu esposo, tive a menininha, a Vitória, ele me largou, depois do casamento, depois que eu ganhei ela tinha 1 ano e pouquinho, ele me largou. E aí eu decidi curtir. Eu era nova e decidi curtir. Falei, não, agora eu vou curtir, porque eu não curti nada. Casei muito nova, com 16 anos. E aí foi quando passou um tempinho e eu engravidei da segunda filha minha, de um namorado que eu arrumei, mas que decidi não ficar com ele. E decidi criar as minhas filhas sozinhas. Aí comecei a criar as duas mais velhas sozinhas, mas assim, não sendo mais atraída pelo mundo, não querendo ficar no mundo. Tinha algo em mim que sempre me chamou para perto de Deus. E aí eu falava, essa vida não é para mim, eu sempre quis ter família, não é sair, balada, essas coisas. E aí eu recebi um convite e depois de um tempo, saindo, aprontando, curtindo a noite assim, eu decidi ir para a igreja. E ali Jesus me encontrou. Eu costumo dizer que eu sou a mulher do samaritana, né? Aquela mulher da beirada do poço. E Jesus estava sentado me aguardando passar lá e para encher, né, o galão de água, o vaso de água. E Jesus me encontrou ali. E aí eu escolhi, optei e aceitei o chamado. E aí eu fui para a igreja, comecei a buscar e falar, Senhor, e foi passando os anos e eu decidi ficar sozinha, criando as meninas, e falando, Senhor, eu quero uma família, levanta uma pessoa, prepara um varão para me ajudar a criar as minhas filhas e prosseguir. E assim, não com muita paciência, passou um tempinho, uns anos, e uns 2 anos e pouco, e eu me apaixonei por um rapaz que não era da igreja, e aí foi o tal do jugo desigual, né? Mas mesmo assim eu me apaixonei, ele se apaixonou por mim, que é esse meu atual esposo, né? E eu fui e comecei a levar, né? Querer chamar ele para a igreja e tudo, ele começou até a visitar e tal. Só que logo eu engravidei da minha filha mais velha, Luísa, minha filha dele, né? A primogênita dele, a Luísa, que hoje está com 14 anos. Enfim, nós fomos criando as mais velhas, ele me ajudando com a Luísa, e ele entrou para a igreja, aceitou Jesus, e nós fomos caminhando. As meninas foram crescendo, virando adolescente, dando um pouco de trabalho, porque ele não era o pai delas, né? Então, um filho já tem dificuldade de aceitar as ordens do pai, imagina de um padrasto. E não são todos, mas a maioria. E aí nós vivemos aquela luta com filhos, eu entre filhos e ele,
Amém. E fomos ali continuando, fazendo a obra da igreja, e os anos foram passando, e a gente foi superando tudo, as dificuldades, as lutas. Quando, pois, passou mais ou menos uns 10 anos que a gente já estava junto, há 4 anos atrás, mais ou menos, porque ia fazer agora 15 anos que a gente está casado, ou vai fazer, Deus sabe de todas as coisas. E aí, uns 4 anos, nós decidimos sair da nossa casa, que era própria, e ir para outro local, porque estava muito perigoso lá o lugar começou a ficar muito difícil. Enfim, saímos de lá, estava perigoso para as crianças, e eu tive o Abraão, um rapazinho de 7 anos, também sobrevivi, porque quase morri do parto dele, ele era muito doentinho, mas o Senhor nos honrou mais uma vez, e ele me sustentou, e prosseguimos. Aí, quando foi mais ou menos em 2019, quando em 2018 nós mudamos para esse apartamento, e aí foi que tudo começou. O nosso relacionamento estava um pouco desgastado por conta de criação de filho, de muita coisa na igreja para fazer, e eu dava pouca atenção ao meu esposo. Enfim, e aí fui para lá. Quando deu 2018 para 2019, eu comecei a descobrir algumas traições dele por telefone, intenções. Eu não cheguei a pegar a traição de fato, mas as intenções, o Senhor sempre me mostrava, e eu alertava ele, falava que ia separar, ele pedia perdão, eu perdoava e aceitava. E assim foi em 2018, fomos para 2019, a minha filha mais velha casou, nós casamos ela, foi lindo o casamento, ela casou com um missionário aqui do Espírito Santo, veio embora para o Espírito Santo, e foi aí que eu apaixonei por Espírito Santo, por essa cidade linda, quando eu vim no noivado dela. E aí, o que acontece? Passou a fase do casamento, foi se passando, mais no meio do ano meu pai adoeceu, e mais para o final do ano eu comecei a descobrir outras traições dele. E mais uma vez, aí o meu pai adoeceu, ficou muito ruim com câncer, e eu me aconselhei com o meu pastor que eu queria separar, que não tinha jeito, e o meu pastor falou, não, não faça isso, minha amada, porque você, e meus pastores são muito meus amigos, ele falou, porque você já está vivendo agora esse processo do seu pai, não mistura agora com o processo de divórcio, que vai ser pesado para você. E eu decidi ouvir ele, como eu sempre ouvi o conselho dele, da minha pastora, esposa dele, e não separei. Enfim, passou ali mais um pouquinho, meu pai faleceu, no dia 1º de dezembro. E o meu esposo estava do meu lado, e glória a Deus que eu não separei dele naquela época, eu precisava dele mesmo, realmente seria um baque. E virou 2019, né, para 2020, no luto, mas o Senhor fazendo maravilhas no meu coração, uma gratidão, algo sobrenatural. E é inexplicável, um dia eu vou contar esse testemunho para os irmãos também. E aí passou 2019, 2020 entrou, e eu sem meu pai, lutando ali, trabalhando, cuidando dos mais novos, e a minha filha tinha vindo embora do Espírito Santo, e aí o meu esposo arruma um emprego viajando. Entrou a pandemia, e ele começou, ele era Uber, o Uber caiu muito, e ele precisou arrumar outro emprego e começou a viajar. E ali eu falei, não, não vai prestar isso, não vai dar certo. E aí tá, aí ele começou a viajar e tal, e eu falei, Senhor, tem misericórdia. E logo passou o ano, ele viajando, e eu naquela, já me sentindo mal com as viagens, ele pouco tempo em casa, eu com as crianças mais novas só, a minha filha também decidiu ir embora, a outra saiu de casa e foi morar com uma moça, e eu ali, com as minhas crianças, os mais novos. Enfim, passou o ano de 2020, quando foi no finalzinho, eu novamente, né, descobri outra traição dele. Viajei aqui para o Espírito Santo para ver minha filha um pouco e descobri, quando voltei, outra traição, eu tinha sido traída. E aí, o que acontece? Eu lutei ali, falei que ia separar, não tinha jeito, não tinha jeito, sempre orando o Senhor, na dependência do Senhor, pedindo o Senhor, porque eu não aceitava o divórcio, eu falava, Senhor, não foi para isso que o Senhor fez o casamento, então eu não aceito, e eu ia aguentando, fui aguentando, perdoei ele de novo. E ali viramos o ano de 2020, e eu tive Covid no final do ano, me recuperei, glória a Deus, fui curada, entramos o 2021. Entramos o 2021, eu costumo dizer que foi o ano de maior luta, mas foi o melhor ano da minha vida, porque foi o ano que verdadeiramente eu tive um encontro com o Senhor de uma forma que eu nunca tinha vivido. E aí o ano de 2021, eu tinha perdoado ele, continuei, e eu descobri logo no inicinho do ano, em fevereiro, que eu estava com um problema sério na coluna, né?
e comecei a tratar, e os médicos que eu tinha que operar, não tinha jeito, não tinha jeito, era a segunda vez que vinha esse problema e tinha vindo mais forte, senão eu ia perder os movimentos da perna, e eu desesperei por causa das crianças pequenas, e sozinha com elas lá, o esposo viajando, a mais velha morando fora, a outra também morando fora, a Maria Eduarda, e aí eu desesperei. E aí foi que o Senhor me colocou num casulo, eu costumo dizer. Ele falou, agora sou eu e você, minha filha, agora é hora. E aí, irmãos, eu comecei a entrar no estado de tristeza, de solidão, e dentro da minha casa, só com os mais novos, as crianças e tal, eu comecei a me afundar na tristeza. E não queria ver mais ninguém, não queria mais. Eu ia na igreja, eu buscava o Senhor, não deixei nenhum dia de fazer meu tempo com Deus, era chorando ou não, com luto ou não, eu tinha o meu tempo com Deus pelas manhãs, nunca abri mão. E aí eu comecei a me quebrantar diante do Senhor. E o Senhor começou a me mostrar quem era Ele. E aí, irmãos, o Senhor começou a me tratar. E eu fui vendo meu esposo se distanciando, todos se distanciando, já não tinha os meus pais por perto. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E ninguém vem, ninguém me socorre. E o Senhor, sou eu e você, filha, sou eu e você. E aí, irmãos, quando chegou um tempo, uns meses foi passando, quando foi em abril, né, para frente, eu descobri uma amizade dele com uma moça, aquilo não me agradou. Mas até então eu falei com ele, ele desfez e tal, não desconversou, disse que era bobeira minha, e eu falei, não vai prestar, porque o Espírito Santo ele vai mostrando para gente. Falei, não vai prestar. Aí, quando vê, passou um tempo, em junho foi o aniversário dele, eu quero chegar nessa parte, e aí a moça postou no Instagram a foto deles, sentado, comendo junto, no carro, e eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu indo no culto, eu tinha ido para o culto de manhã no domingo, que eu ia sozinha, porque ele já estava afastado e não ia mais. E eu fui para o culto, quando eu voltei, eu falei, Senhor, o que é isso? Esse culto abençoado e agora acontecendo isso. E aí o Senhor falando sempre no coração, calma, filha, eu estou no controle. Aí eu fui, conversei com ele, passei tudo para ele, chorei muito, falei, ele falou que não, que é porque ela tinha ido para lá trabalhar lá onde ele estava, em Pouso Alegre, né, no sul de Minas, e há umas 2 semanas ele não queria me dizer para não me preocupar e tal. Enfim, irmãos, ali começou esse processo mais doloroso. E foram dias terríveis, e eu numa tristeza profunda. E só chorava, e o medo da solidão, e o medo do abandono, e o medo do divórcio. Foi quando a minha filha esteve lá um dia me visitando, foi do Espírito Santo um dia só para me ver, e falou, mãe, a senhora emagreceu muito, eu tinha perdido 7 quilos, irmãos, em 2 meses. E ela falou assim, mãe, não está certo, vamos procurar a pastora Rose, começa a se tratar. E eu não aceitava, eu falava, psicólogo não, eu não preciso de psicólogo, meu psicólogo é Jesus, eu não preciso disso. E eu falava, e eu era aquela religiosa, falava, não, não, não. Mas aí depois eu falei, não, eu realmente preciso, não estou aguentando. E foi quando o Senhor colocou a pastora Rose novamente na minha vida, porque ela já tinha tratado dessa filha minha com depressão aos 16, 17 anos de idade. Então, assim, Deus colocou ela novamente no nosso caminho e foi maravilhoso. Porque aí, através da vida da pastora Rose, o Senhor começou a trabalhar em mim, me mostrar, né, que eu tinha perdido a autoestima, e começou a falar ao meu coração, irmãos, e eu descobri que eu tinha perdido a identidade, esquecido a minha identidade em Cristo. Eu estava perdendo a minha identidade, eu não me olhava no espelho, eu estava muito magra, eu me achava horrorosa, sabe? Eu não me amava, eu achava que ninguém me amava. E eu esqueci do amor de Deus, do amor de Cristo, que era o mais importante. Uma mulher que tinha o tempo com Deus, fazia o tempo com Deus, buscava, jejuava, pregava, vivia para a obra. Eu me via ali sem nada, sem ninguém, sem ser nada. Sabe, esqueci totalmente. Eu digo que parece que passou uma borracha, mas o Senhor levantou a pastora Rose. Foi por pouco tempo que essa borracha apagou algo em mim. Aí o Senhor levantou a vida da pastora Rose. Eu louvo a Deus pela vida dela, e ela começou a trabalhar em mim. E eu comecei a participar do grupo de terapêutico de mulheres sábias, e fazendo toda semana com ela. E a primeira terapia dela, eu lembro que foi em junho, perto do dia 14, 15 de junho. E na segunda terapia, ela falou assim, vamos cuidar, faz uma imagem. Eu fiz, e era um soldado ferido. Ela falou, nós vamos cuidar desse soldado ferido. E esse soldado ferido vai se recuperar, vai ser curado para a honra e glória do Senhor. E o Senhor vai usar muito esse soldado. E glória a Deus pela vida dela. E eu confiei, acreditei e falei, Senhor, obrigado. E aí, irmãos, foi aquele processo de toda noite. E choro,
e madrugada, e não queria nem cuidar das crianças mais novas, já não queria fazer comida, minha paixão é cozinhar, eu já não queria me cuidar. E aí a pastora Rose começou a resgatar através do Espírito Santo isso em mim. Glória a Deus. E aí, quando foi passando, e as madrugadas, eu falava para ela aquela guerra na minha mente, aquela guerra, ele está te traindo, ele está com outra e tal. Ela falou, não, vamos tratar, Kate, vamos tratar. E eu fui sendo tratada cada noite. Irmãos, eu não dormia as madrugadas, o estômago doía, uma coisa absurda, eu passava muito mal. Enfim. E aí eu comecei, né, a resistir. Falei, não, eu que estou errada, só eu. Eu que estou ciumenta demais, dependente demais do meu esposo, tem algo errado aí. Sou eu que estou pondo muita expectativa nele. E eu participava das Mulheres das Nações na tarde, que tinha toda a tarde, 4 horas. A pastora Rose que me indicou também, para mim ocupar a minha mente. Era o tempo todo, irmãs. E naquele mês de julho, eu botei meu joelho no chão um dia e falei com o Senhor, o seu socorro, envia seu socorro, eu não suporto mais. E eu chorava e falava, e foi aí que o Senhor falou, hoje eu te levanto. Foi quando ele colocou a pastora Rose logo naquela próxima semana. Enfim, irmãos, passou o tempo e foi esse processo. E aí eu comecei a me tratar, a me olhar, e parar de olhar para o outro, a ficar só na expectativa do irmão, dos filhos, das pessoas, e me olhar. E olhar para o amor de Deus em mim. E foi aí que foi sendo resgatado isso em mim. E aí, quando chegou um tempo, eu comecei a orar, mais para o final do ano, mais para o meio do final, eu comecei a orar. Continuei orando e buscando e tendo um tempo com Deus. E o Senhor falando, filho, eu preparei para você o melhor. Você não é Marta mais, você é Maria. E aí eu comecei só nos pés do Senhor aquele ano todo. Enfim, o meu diagnóstico da coluna, eu fiz a fisioterapia, deu tudo certo, eu não precisei operar. Glória a Deus, eu não precisei, a fisioterapia ajudou, e o Pilates. Glória a Deus. E aí, continuo no processo de cuidar e cuidando da minha saúde. Quando veio minha saúde mental, que foi a principal, que mais afetada, eu nunca imaginei que um cristão viveria, ainda mais eu falava, não, eu faço a obra, eu cuido das almas, e eu sou apaixonada pelas vidas, a minha vida é fazer isso, eu cuido da minha família. Como assim? Eu amo Deus, como eu posso ficar assim desse jeito? E aí eu vi quanto somos falhos, quanto somos limitados, quanto somos totalmente vulnerável a qualquer coisa. E a nossa fé que responde, a nossa fé que muda tudo isso. É a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Eu guardei essa frase no meu coração. E aí, irmãos, foi passando o tempo e eu comecei, desculpa se eu estou falando rápido, mas é porque é muita coisa e o tempo corre. Eu comecei a ter sonhos, e eu fui mudando como esposa. Eu vi o quanto eu era errante, o quanto eu fui falha com meu esposo, e eu fui mudando, e Deus foi trabalhando em mim, me fazendo uma nova mulher, uma esposa mais amável, uma esposa mais carinhosa e dedicada. Tudo eu fazia para ele. É esperar com o café da manhã, é as mesas preparadas que as irmãs ensinavam, porque eu não tive esse ensinamento lá atrás, e tudo eu fui botando em prática, tudo que o Senhor foi trabalhando em mim. Quando veio, irmãos, eu comecei a ter muitos sonhos com ele me traindo, muitos sonhos, ele me largando e ele me traindo. E eu falei para a pastora Rose um dia, na terapia, ela falou, amada, vamos orar para o Senhor mostrar se é algo da sua cabeça, do seu consciente, inconsciente, ou se está acontecendo alguma coisa. Irmãos, foi batata. Deu uma semana, eu comecei a pegar as coisas no telefone dele novamente. Sendo que eu não mexia mais no telefone, eu comecei a pegar. E aí, o que acontece, irmãos? Quando foi em dezembro, antes de eu começar a pegar, foi no final de novembro para dezembro, eu fui para o meu terraço orar, onde eu fazia meu tempo com Deus, e falei, Senhor, esse mês de dezembro vai ser o melhor mês da minha vida. Vai ser o início da minha história com o Senhor, de um renovo com o Senhor. E por mais que venham notícias ruins, vão ser notícias boas, eu creio no Senhor. E o Senhor falava isso no meu espírito, filha, não olha para a notícia se for ruim, porque eu vou transformar em coisa boa. E ali eu fui, irmãos, foi só eu fechar a boca, eu desci do apartamento e começou a vir notícias ruins. A minha filha desempregada, as coisas acontecendo, e eu ali na fé, crendo, confiando. Pois então, quando foi mais um pouquinho, naquela semana de dezembro, eu descobri, né, as intenções dele com outra moça, que trabalhava junto, que ele levava junto de carro, iam 3 moças com ele para a cidade, para essa cidade, toda vez que ia na madrugada, que ele ia trabalhar no final de semana, né, ele ficava a semana toda lá, vinha, e no final de semana, no domingo, de madrugada, ele ia de novo. E ele levava, eu só passava o final de semana em casa, e ele levava essas mulheres com ele, e o meu coração apertado com aquilo. Pois é. Aí o Senhor começou a me mostrar as intenções dele. Não tinha acontecido, concretizado, mas estava preparando para acontecer.
E aí eu falei, eu tomei minha decisão. Orei e falei, Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor falou assim, filha, eu te mostrei, estou te mostrando. Agora é contigo. E confia em mim. E aí eu fiz, irmãos, aí eu fiz. Quando vê, eu orei pedindo ao Senhor direção, conversei com ele, falei, e mesmo assim ele não quis saber, disse que queria viver aquela vida e que para ele era daquele jeito. Eu falei, então tá bem, então eu quero divórcio, vamos se preparando, que não tem jeito. Aí o homem começou a mudar, começou a querer ir para a igreja, começou a ver, né? Mas não acreditava que eu ia fazer isso. Ele nunca acreditou, com quase 15 anos, que eu ia ter coragem de fazer isso, de separar dele, de ir embora. E aí, irmãos, e eu ali firme com Deus. E o Senhor falava comigo, filha, põe o pé que eu ponho o chão. Fica tranquila, põe o seu pé que eu ponho o chão. Eu falei, Senhor, mas como eu vou embora? Como eu vou fazer? E o Senhor, você orou há 3 anos atrás me pedindo que o seu sonho era ir embora para o Espírito Santo. Seu coração ardeu por aquele lugar. E isso não ficou esquecido. Não foi naquele tempo, porque o seu pai partiu e teve muitas coisas para se resolver. Mas é no meu tempo. E chegou o tempo. Irmãos, eu preparei tudo, não tinha nada. O Senhor proveu tudo. A, a mudança ficava em 2.000, eu não tinha de onde tirar o dinheiro. E o Senhor preparou. E eu falava, Senhor, como eu vou fazer? E o Senhor falava, filha, eu dou a visão e eu dou a provisão. Fica tranquila que vai dar tudo certo. Eu falei, Senhor, mas eu vou largar o meu esposo, como eu vou largar ele? Eu vou perdoar ele de novo. E o Senhor falou, não, agora é hora de tratamento. Você passou pelo casulo, você foi tratada, você melhorou como esposa, você foi curada, e agora é a hora do tratamento com ele, e é hora de você romper e entender que você não precisa do ser humano para sobreviver e para viver. Você depende de mim. Você sempre dependeu das pessoas. Você sempre dependeu de filhos, de pais, de marido, de namorado, desse afeto. E você precisa do único afeto, o meu. É esse afeto que você está perdendo, você não está aceitando. E é esse que você precisa. E aí, irmãos, começou tudo a mudar dentro de mim. E numa madrugada, o Senhor ministrou em mim e ele falava comigo. Jesus falava assim, esse altar, foi 1 hora, de 2 às 3 da manhã, o Senhor falando, esse altar aqui é só meu. Vamos fazer uma limpeza, tirar quem não tem que estar nesse altar. Esse altar é meu, você está tirando o meu lugar. E assim eu comecei a entender que eu colocava as pessoas na frente de Deus, mesmo fazendo a obra, achando e falando que amava muito a Deus, mas eu tinha aquele apego pelas pessoas. E aí o Senhor começou a me tratar e me mostrar que o maior apego que não temos que ter pelas pessoas, pelos nossos, mas nunca ficar em primeiro lugar, porque o número 1 é Jesus. E aí, irmãos, eu fui começando a ser tratada com aquilo, naquele processo de separar, e ele não acreditando que eu ia largar. E aí eu tomei essa decisão, segui em frente, só esperei virar o ano, e ele não acreditou, porque foi passando os dias. E enquanto isso, eu fazia tudo, e o Senhor preparava tudo. E eu falava, Senhor, é para ir? É. Aí a minha filha conseguiu um apartamento para mim no outro dia, um apartamento no preço, que é o aluguel da minha casa em Juiz de Fora, R$ 600. Um aluguel aqui no Espírito Santo, a 20 minutos da praia, perto de tudo. Foi de Deus, foi de Deus. E de uma irmã também, que desocupou num dia e alugou no outro dia para minha filha. Então, assim, eu preparando tudo para vir. E aí eu falei, Senhor, e agora? E o dinheiro da mudança? E o Senhor me lembrou na madrugada de um tio meu. E eu liguei no outro dia e falei com a minha tia, está acontecendo isso e isso. Pede meu tio que me empreste, por favor. Assim que eu começar a trabalhar, eu pago ele e tudo. E a minha tia falou, vou ver com o seu tio e te falo, filha. Aí, quando foi de tarde, eu conversando com a minha pastora, minha outra pastora, pelo telefone, a minha tia me liga e fala, Teitinha, eu tenho notícia para te dar. Seu tio não vai te emprestar o dinheiro, não. Eu falei, oh, meu pai. E eu falando, Senhor, se não for para eu ir, não deixa. Se for para eu ir, o Senhor vai abrir tudo, as portas. E aí a minha tia fala, ele não vai te emprestar o dinheiro, ele vai te dar o dinheiro. Glória a Deus pela vida deles. E o outro irmão arrumou o meu carro de graça também, porque estava com defeito, eu não tinha como andar com o meu carro. O irmão foi tocado e arrumou. E aí precisávamos das passagens, eram quase R$ 500 as 3 passagens para cá, porque não dava para vir de caminhão. E o Senhor preparou o filho do pastor e da minha pastora, que eu amo muito também, que cuidaram de mim esse tempo todo lá, para me abençoar com as passagens. Irmãos, eu precisava comprar a caixinha dos bichinhos para transporte. Um primo meu fez um Pix na mesma hora e me deu o dinheiro além do que eu precisava.
E um outro primo meu vacinou meus bichinhos direitinho para eu trazer para a viagem. E eu sem um centavo, sem R$ 1 e sem poder contar com meu esposo, porque eu não podia. Eu só ia falar para ele que eu estava mudando no momento que eu estivesse mudando, porque senão ele não ia permitir. E Deus precisava cumprir o propósito. E assim, irmãos, eu vim embora. E quando eu cheguei aqui, minha mudança veio de manhã, eu vim de noite. As minhas filhas pegaram a minha mudança aqui com meu genro e um amigo, e deu tudo certo. E quando eu cheguei de manhã aqui, eu falei, a pastora Rose tinha conversado comigo, me instruída a falar com ele. Eu falei que estava aqui, e o homem desesperou. E era uma sexta-feira, e ele chegava em casa na sexta-feira. Pois ele chegou em casa na sexta-feira e não acreditou. E não acreditou quando não, só viu lá a cama nossa, a televisão e um ventilador e as coisas dele, as caixas dele que eu deixei num cômodo. E o apartamento todo vazio, sem eu e as crianças. Foi difícil, irmãos, foi difícil. Mas tudo sob debaixo da direção do Senhor. Quando eu entrei no meu apartamento aqui, a mudança estava toda bagunçada, espalhada, mas uma paz que excede todo entendimento dentro de mim, algo que foi um peso, um fardo que eu tirei de mim. Um fardo. E eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me fez confiar no Senhor, ter fé no Senhor, não duvidar. Porque eu falava, Senhor, eu com 2 crianças desempregadas, como eu vou largar o certo pelo duvidoso? E o Senhor falou, filha, sou eu, dependa de mim, para de depender do outro, para de esperar no outro. Vai que eu sou contigo, você é forte e corajosa, porque foi assim que eu te fiz, e eu vou te honrar. E eu cheguei, irmãos, eu vim com a cara e com a coragem, com o Espírito Santo. Glória a Deus. E deu tudo certo. E eu me maravilhei no primeiro dia, logo arrumei o meu apartamento. E quando foi à noite, ele desesperado me ligando. Enfim, tudo deu certo, eu estou aqui em paz, sabe? Ele está desesperado lá, está passando o processo dele e quer a família dele de todo jeito, mudou, lembrou de coisas lá do passado, começou a me falar coisas que nunca me falou, nunca me elogiou. Eu vivia de migalhas de amor, eu esperava migalhas dele. Jesus falava, filha, você vai ficar de migalhas? Você vai ficar no pé da mesa recebendo migalhas se eu tenho a mesa preparada para você? Irmãos, para finalizar, porque é muita coisa para falar, o que eu quero dizer é que Deus está me honrando a cada dia, sabe? Eu estou em paz, aquela dor, aquele peso, aquela solidão, aquele medo, tudo isso o Senhor tirou, tudo isso Ele tirou. Estou no processo, sim, mas na dependência de Deus. Não sei se eu vou voltar, não sei se vou voltar para o meu esposo. Agora ele está desesperado para vir para cá, pedir transferência, disse que não vai ficar lá, que quer a família dele, e ele nunca quis vir para cá. 3 anos eu imploro ele. Falei, para lá, as minhas meninas mais velhas estão lá, vão me ajudar com os mais novos. E ele não aceitava. E eu sozinha lá, e ele pensava só nas viagens dele, na vidona que ele estava levando de solteiro. Irmãos, mas um dia a pastora Rose disse para mim, filha, um dia eu estava muito arrasada, e eu contava tudo para ela. Ela falou, filha, você acha qual é o pai que vê o filho sofrendo e não vai fazer nada? Você acha que ele não vai fazer nada? Ele vai te honrar, espera e confia nele. E todas as noites, todas as manhãs eu buscando, foi o maior tempo de busca em Deus, foi esse processo, foi esse tempo. E eu tenho certeza que o Senhor me amadureceu, porque Ele me mostrou que o altar dele é o meu coração e ninguém mais toma esse lugar, que todos podem faltar, podem ir embora, passar pela minha vida, os meus filhos mais novos casarem, mas Ele nunca vai me deixar, porque Ele nunca nos deixa, sabe, irmãos? E assim, eu aprendi muito com a pastora Rosa. Ela disse um dia assim, numa ministração dela aí para gente, e Deus me marcou muito com isso. A minha dor hoje é a minha dor hoje é a cura de alguém amanhã. E eu creio na cura do meu esposo, eu creio na cura de muitas mulheres. Eu tenho certeza que o Senhor vai me usar para ministrar, para dizer que é possível romper. Se ele voltar para mim, se ele for tratado, porque agora ele está buscando e está tentando, eu sei que não é fácil, livrar da prostituição não é fácil, sabe, do adultério, mas tudo é possível no Senhor. E eu falo com o Senhor, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Se ele for voltar para mim e for aquele homem 100% do Senhor, amém. Mas se não, o Senhor continua sendo Deus na minha vida e está no controle de tudo. Sabe, irmãos? E algo que o Senhor falou muito ao meu coração é a questão disso. Ele está no controle. Ele é quem tem que estar aqui. Ele é quem nunca pode faltar nas nossas vidas. Sabe, irmãos? E é isso que eu tenho para dizer.
Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo. E ele é fiel e maravilhoso para cumprir o que ele promete. E uma coisa que eu tenho aprendido é que as promessas de Deus não envelhecem, acontece. E esse louvor, ele diz muito a minha vida. E eu orava e louvava, e o Senhor falava ao meu coração: você sobreviveu. O que importa é que você sobreviveu. Você desceu para subir. Você desapareceu para aparecer, sabe? E nenhuma flecha, nada me matou, nada, porque o Senhor é fiel. Eu espero que o Senhor tenha falado no coração dos irmãos, eu não pude falar tudo, né? Estou no processo de perdoar ou não o meu esposo, mas isso é algo que Deus está no controle mais para frente, e o que eu quero dizer é que o Senhor fez aqui, a boa obra dele em mim, e ele é fiel para terminá-la. Em nome de Jesus. Amo vocês, obrigado por tudo, e me desculpa ter falado tanto assim. Amém. Obrigada, Kate. Ainda me disse que não tinha nada para falar, hein? Sou bocuda e cagueto logo. Vamos voltar com a Kate para acabar essa história. A minha do hoje é a cura da mulher de amanhã. Obrigada, viu, Kate? A pastora vai orar por você no grupo para não cair. A gente vai ali falando desse transbordo lá no grupo, para as pessoas que não vieram poder ouvir. Obrigada, viu, minha filha? Ó, te amo mais hoje do que ontem, viu? Prepara nosso café. Beijo no coração de vocês, família. A gente vai falando. Pastora, ora lá no grupo por essa mulher aí abençoada que fez parte disso, hein? Até amanhã, amados.